No TED Compartilhando Ideias de hoje, a gente assistiu à palestra da Rupal Patel chamada Vozes Sintéticas tão singulares quanto impressões digitais. Para conversar comigo sobre os benefícios que a tecnologia pode trazer para a vida de pessoas com deficiências, eu tenho aqui o Ricardo Valentim, coordenador do Laboratório de Inovações Tecnológicas em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ricardo, é um prazer conversar com você. Obrigada pela sua presença. Prazer é nosso. Estamos aí hoje à disposição para debater esse tema que é muito relevante para toda a sociedade. A Rupal Patel fala de um tipo particular de deficiência que talvez seja menos conhecido ou discutido aqui, que é a deficiência motora, né, de produzir voz. Vocês, no seu laboratório, têm experiência com que tipos de deficiência? Nós trabalhamos com vários tipos de deficiência lá no LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que fica sediado no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Bem, então, o ponto principal, quando nós criamos esse laboratório, foi justamente para trabalhar com tecnologias assistivas. Foi o nosso ponto principal. E hoje nós trabalhamos com deficiência visual, deficiência auditiva e outros tipos de deficiências que os seres humanos apresentam, como, por exemplo, dislexia, né? Hoje nós temos alguns projetos bem conhecidos, como o E-Guia, que são trabalhos voltados para auxiliar os deficientes visuais no sistema de transporte público, que é uma limitação grande por conta da mobilidade e da falta de acessibilidade nos sistemas quando eles são projetados e pensados. Ricardo, a gente depende tanto da visão no cotidiano da gente que a primeira expectativa é que a pessoa com deficiência visual fique completamente paralisada nas suas vidas. Mas isso não é verdade, né? A pessoa que tem deficiência visual, ela consegue compensar com outros sentidos? Muito bom, Suzana. Realmente é isso que acontece, né? O deficiente visual ou qualquer outro deficiente, ele vai desenvolver habilidades compensatórias. Porém, mesmo ele desenvolvendo essas habilidades... Que são o que, por exemplo? Aumento da audição, ele tem uma audição mais apurada, o tato bastante apurado, o cheiro, o olfato para eles, todos os outros sentidos vão se tornar mais apurados para poder ele conseguir compensar essa deficiência, no caso, no campo visual. Então, apesar de ter essa compensação, né, dessas habilidades, que é fantástico, né, ele também tem alguns problemas que são gerados por nós que estamos na sociedade e que não lembramos que essas pessoas têm deficiência e por isso têm uma série de barreiras que são impostas a ela. É que o mundo é feito por pessoas que têm visão normal, né? Isso. Um exemplo são caixas de ar-condicionados, o orelhão, né, está fora do campo visual da bengala do deficiente visual. Então ele é treinado, depois que ele se torna deficiente, a usar um instrumento que vai fazer essa compensação. E ele desenvolve essa habilidade para usar isso daí. Então é comum o deficiente visual cair em buracos, bueiro, quebrar a perna. Então, comum ele colidir com a cabeça, por exemplo, em caixa de ar-condicionado ou orelhões. Então, na rua hoje, o mundo, digamos, do deficiente visual que ele monitora é o chão ao redor dele com a ponta da bengala e é só isso? Com a ponta da bengala. Só que a forma que ele bate a bengala no chão, né, não permite, por exemplo, que ele tateie um buraco, um bueiro. Então, é comum que deficientes visuais caírem nesses bueiros, entendeu? Isso causa muitos acidentes, inclusive graves, com esses deficientes visuais. Então, o que nós fizemos lá no laboratório? Compreendemos essa necessidade desses deficientes e desenvolvemos um projeto, um sistema chamado de olho biônico, que usa a mesma técnica dos morcegos, né? Que é a orientação através de ultrassom. Então, ele emite um sinal sonoro, o sistema capta esse sinal sonoro e consegue, por exemplo, emitir um sinal para o deficiente visual, esse sinal é auditivo, por um dispositivo móvel, no caso um celular, que é comum os deficientes visuais utilizarem, inclusive esses celulares deles têm algum nível de acessibilidade, e ele emite e diz se tem ou não obstáculo a uma determinada distância. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa com deficiência está andando na rua, ela está vestindo, digamos, boné. Um sensor. Ah, um sensor no boné. No boné, mas pode ser outro dispositivo. E esse sensor, esse aparelho emite ultrassom, então a pessoa não ouve aquilo. Isso não ouve. Né? A frequência que essa onda é emitida para os seres humanos não é audível. Mas aquilo, como é
som, ainda que inaudível para a gente, aquilo bate nos objetos, volta retorna, como num radar. E aí, a partir daí, é feito um cálculo de distância, informando para esse deficiente visual que objeto está ali à frente. Nós também temos alguns tipos de redes neurais, sistemas inteligentes, que podem detectar formas e avisar para ele que objeto tem ali e qual a distância desse objeto. Informa a posição também, à sua frente, à esquerda, se à está na direita? altura da cabeça, na cintura, ou se é um obstáculo no chão, por exemplo, como um bueiro. Então, isso nós trabalhamos hoje. Um problema também enfrentado pelos deficientes visuais, e aí está no campo da mobilidade urbana, que são os sistemas de transportes públicos. Não, mas peraí, eu estou interessada ainda no seu olho biônico. Certo. Então, mas isso tudo precisa ser muito rápido, precisa chegar muito rápido de volta para a pessoa. O tempo de processamento gira na casa de microsegundos. Que beleza. Então, um tempo bastante rápido. Então, nós desenvolvemos um hardware né, e um software dedicado para esse sistema que permita esse processamento bem rápido. E essa parte é tecnologia brasileira desenvolvida por vocês? 100% potiguar, desenvolvido no Rio Grande do Norte. E tem possibilidade de fazer a integração de um sistema desses com, por exemplo, GPS, para a pessoa saber se ela está indo na direção que ela precisa? Na verdade, o nosso sistema ele já está integrado a um GPS, mas a gente não trabalha essa questão das rotas ainda para orientar os caminhos, mas é uma boa ideia. Certamente a gente vai incorporar essa ideia que você deu agora no projeto. Até para você tinha falado de ônibus, da dificuldade que a pessoa tem, mesmo que ela consiga se orientar na rua, digamos, como é que você sabe qual é o ônibus que está vindo? Muito pronto. Né? Esse na verdade, foi o primeiro projeto que nós desenvolvemos no laboratório em 2010. Né? Eu tinha um aluno de graduação, o nome dele é Sidney Trindade, e esse aluno, ele conversando comigo ainda em 2009, disse, olha, professor, eu tenho um problema que ele, primeiro, é bom aqui destacar, ele foi o primeiro aluno com deficiência visual a terminar um curso de computação no estado do Rio Grande do Norte. Então, esse aluno me procurou e disse, olha, eu tenho uma dificuldade, porque sempre que vou pegar o ônibus, né, eu chego à parada do ônibus, mas eu não tenho como saber qual ônibus está se dirigindo ou chegando na parada. E aí eu peço para alguém me ajudar. As pessoas com muito boa vontade sempre se disponibilizam, né? E tentam ajudar, mas esquecem às vezes que eu estou na parada porque o ônibus daquela pessoa passou primeiro. E eu fico 2 horas, 1h30 esperando o ônibus. E aí tem um caso muito particular de Sidney, que ele disse, Ricardo, eu estava num domingo, na parada de ônibus, escutei o barulho de um motor parecido com o de um ônibus, estendi a mão. E pararam para mim o caminhão do lixo. Então isso realmente sensibiliza a gente. E por ele ser na área de computação, todo o projeto, parte do projeto que envolvia a parte de codificação, o próprio Sidney desenvolveu. Então é um sistema que utiliza GPS, utiliza a computação móvel e utiliza também um sistema de navegação que fica no ônibus. Esse sistema ele rastreia todo o percurso do ônibus e se comunica com o sistema, o celular do deficiente visual, que quando chega na parada de ônibus, né, ou chega à parada, ele simplesmente digita o número da linha que ele deseja pegar e para onde ele deseja ir. Porque ainda tem esse problema, né? Tudo bem, você entrou no ônibus certo, como é que você sabe que está na hora de descer? Isso, né? O sistema informa para ele quantas paradas faltam para ele chegar e quando chega na parada também o sistema emite um sinal sonoro dizendo que ele chegou ao seu destino. Então, muito parecido com o sistema que a gente usa de GPS em carro, quando a gente sai de um destino para outro, que ele fala todo o trajeto até que a gente chega. Então, ele utiliza a computação móvel bem adaptada para essa demanda dos deficientes visuais. Ricardo, eu acho que a gente não tem noção. Quantas pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência visual? Bem, segundo o IBGE, 23,9%, ou seja, 24% da população tem algum tipo de deficiência visual. Então, essa é uma pesquisa autodeclarada, onde as pessoas, quando questionadas... A gente não está falando simplesmente de precisar óculos para enxergar, a gente está falando de deficiência mesmo, de dificuldade. É um número muito grande de pessoas com deficiência, ou seja, enorme. Qualquer tecnologia desenvolvida nessa área tem um impacto social muito grande. Né? Quantas pessoas você estima que, por outro lado, vocês com o seu laboratório já conseguiram ajudar? O projeto Olho Biônico ele é um projeto protótipo, né? O que nós estamos desenvolvendo é um projeto, é muito importante a gente frisar isso, é um projeto que nós desenvolvemos gastando apenas R$60.
por pessoa? Não, o projeto todo. O projeto todo custou R$60? R$60. Nossa, a gente faz mágica mesmo o desenvolvimento dos equipamentos, dos sensores, do hardware, do software, nós tivemos um custo efetivo de R$60. Nós fizemos um trabalho com duas pessoas que, de forma voluntária, a Vanessa e o Sidney, se propuseram a trabalhar, e a gente, para ter um impacto maior, a gente precisa de financiamento. Para quê? Para desenvolver bengalas que não utilize alumínio, eu posso utilizar fibra de carbono, eu posso utilizar outras tecnologias para facilitar. Porque o alumínio interfere com o Porque é pesado. Sinal? Quando você começa a colocar, por exemplo, outros equipamentos presos à bengala, esse equipamento vai ficando pesado. Então, assim, ainda precisa passar por um processo de industrialização, né, a palavra correta é essa, para que a gente tenha um impacto ainda maior. Mas o potencial, então... Enorme. Quanto custaria o uso desse equipamento por cada pessoa com deficiência visual? Se a gente, para produzir ele no laboratório de forma bastante grosseira, né, assim, ou então, o termo talvez não seja grosseira, mas primitivo ainda, né, sem passar por esse processo de industrialização, nós chegamos a R$60. Então a gente poderia desenvolver esses kits aí num custo bem mais baixo, tá? Porque vai para a escala industrial, então a tendência é que o custo ao longo do tempo seja ainda mais diluído. Eu não consigo estimar aqui, porque eu não tenho como fazer esse cálculo com relação à escala industrial para a produção disso em larga escala. Mas certamente o custo iria bem para mais baixo, no mínimo aí uns 50%. Então, com certamente menos do que R$60, seria possível vocês disponibilizarem esse tipo de recurso para todas aquelas 24% das pessoas? Não só do Brasil, mas do mundo todo. Nossa. Ricardo, a Rupal Patel fala na palestra dela das motivações que ela tem para fazer o tipo de trabalho que ela faz, de ajudar as pessoas a encontrarem uma voz com a qual elas se identifiquem. Quais são as suas motivações para fazer o que você faz? Há um tempo atrás, Suzana, eu gostava muito de fazer pesquisa básica. Você é originalmente engenheiro? Eu sou da área de computação e toda a minha formação é na área de engenharia. E meu doutorado é engenharia para a área de saúde. E depois que a gente começa a atuar na área de saúde, a gente vê que tem um monte de coisas que a gente pode fazer. Então, há um tempo, eu sempre gostava muito de fazer a pesquisa básica. Mas depois que eu conheci, por exemplo, as demandas da área de saúde, principalmente no Brasil, eu entendi que fazer da ciência não somente a ciência pela ciência, mas fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Fazer da ciência algo que a gente possa levar para a população, porque muitas vezes eles olham para a universidade, mas não sabem o que nós produzimos ali. Então, é uma missão da universidade, principalmente a universidade pública brasileira, levar a ciência para as pessoas, e não para os cientistas. Então, é isso que realmente me motiva, é fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Quer dizer, fazer a ciência cumprir o seu papel mesmo de melhorar a vida das pessoas. De melhorar a vida das pessoas. Muito bacana. Ricardo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo TED Compartilhando Ideias.